intelligence for the mission. Fueled by the faith, that's my main composition. Walking in my purpose, ain't no competition. This a Geo victory, not my own volition. Let's go. Walking in my purpose, ain't no competition. This a Geo victory, not my own volition. Especial. Hoje nós temos uma convidada aqui que vocês conhecem, que é amiga nossa, amiga de longas datas. E nós vamos falar sobre missão, vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre chamada. Antes de começar, eu quero já desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, as nossas seguidoras aqui da Essência Cast. Eu quero agradecer por vocês sempre nos acompanharem, nos apoiarem aqui no nosso trabalho. E eu tenho certeza que hoje vai ser um programa muito especial. Eu estou aqui hoje, deixa eu abaixar aqui meu celular. Gente, nós mudamos. Nós estamos aqui num outro espaço. Por isso vocês estão vendo tudo diferente aqui. Isso não é para ver, não está no estúdio, etc. Nós mudamos o nosso espaço justamente para que a gente consiga trazer os nossos convidados. Então, se você perceber alguma coisa diferente, é por isso, mas é sempre visando trazer o melhor para você. Você que for também estiver assistindo, quem entrar aqui no ao vivo, nos informa aí se o áudio tá legal, se tá dando para você nos ouvir bem, porque pra gente cuidar do grupo de louvor. Deus está me chamando para levantar o departamento de obreiros. Deus está me chamando na área do discipular. Outra coisa é quando Deus chama para quê? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí só já muda, da zona de já sai. Eu não quero ir por todo mundo. Eu não quero pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque se eu for, vou perder aqui. Às vezes você vai ter. Às vezes, não é todo missionário que perde, mas em alguns casos, sim. Às vezes você vai ter que abrir mão de algum emprego. Às vezes. Hoje em dia, a área da missão está tão vasta que às vezes o missionário ele consegue até ir para lá, ele consegue. juntos. Sim, Porque exatamente. freire e fazer Glória a Deus, sim, ele consegue fazer tudo isso. Mas às vezes requer que ele abra mão da área de trabalho, da família, da casa onde mora. Você é uma folha seca. Você vai para onde o vento vai te levar. É exatamente isso. E eu tô vendo essa realidade na minha vida, gente. Vocês sabem, o molho tá para vir. O morato tá para vir, eu vim a vida inteira. Aí, Senhor, há cerca de uns 5, 7 meses, a Andressa começou a falar assim, num culto, uma irmã, um vaso. Nem conheço ela. Falou assim, irmã, Deus manda te dizer que é pra você arrumar suas malas. Falei, glória a Deus. Missão, né? Vou viajar. Amei. Que bênção, Senhor. Só que ela falou assim, não. E enfatizou. Arruma suas malas, porque eu vejo um caminhão de mudança na porta da tua casa. Meu Deus. Foi muito enfático. Deus vai mudar o teu endereço. Seu endereço. Deus vai mudar a sua localização. Então eu falei assim, não, amém. Eu acho que isso é pra coisa de 10 anos. Amém, segurei isso aqui, esse me dá hora. Só que não. Deus, em cerca de 6 meses depois, me deslocou da onde eu moro. Do seio da minha família, do seio da minha casa, do seio dos meus pais. É claro que não é tão longe. Mas, pra mim, Isso é uma mudança. pra mim pesa porque tudo que eu conquistei aqui em Itapevi. Amigo, família, igrejas. Toda a minha zona de conexões e contato com o ministério da igreja, tudo aqui em Itapevi. Pela bondade e misericórdia do Senhor. Só que ele falou, não, eu te deslocado e me levou pra lá. Então, é isso. E como que é essa hora de Deus falar para você e chegar de fato no momento que você tem que fazer, você tem que deixar a família para trás? É terrível. Gente, eu não vou, não vou largar, não vou romantizar. Eu não posso romantizar, gente, isso aqui. É muito glorioso pertencer ao reino dos céus. Eu não consigo ver minha vida longe dos caminhos do Senhor, não consigo. A minha perspectiva de vida tá toda atrelada a Deus, assim. Pode me chamar até de prática aí, pessoal. Acabou, cai. Mas, há um custo, há um peso. E não é fácil você abrir mão da casa, do Pessoa de tudo. do emprego, da família. Tem gente que não vai e quem deixa nada também. Você vai ser criticado, o pessoal vai falar, não, tá louca. Ou seja, além de você enfrentar uma luta interna, Sim, que já é você ter que sair do carinho da família, sair da localidade de mora, não bastasse isso, ainda vai ter as críticas. não, sim, críticas internas. Vai Deus que te chama de louco. Louca, Ah, tá querendo deixar quieto. não, tá querendo chamar atenção, sei lá.
Ou então a família, por carinho e cuidado, fala assim, mas não, fica aqui, né? Fica aqui conosco e tal. Não precisa ir tão longe, não sei quando você tem. Então, a gente tem que ter esse feeling de ouvir a voz do Senhor e seguir, né? Ou fazer, ir até o fim. E às vezes, para ouvir a voz dele, eu preciso calar até a minha própria voz. Até a voz do meu interior. Até a voz do meu subconsciente. Por quê? Dentro de mim é uma guerra espiritual. E eu preciso fazer a vontade dele, só que aqui, no meu interior, eu tô. Não, você vai deixar essa zona de conforto, você vai deixar o trabalho, você vai deixar a casa, você vai deixar tudo que você tem aqui, você tá ficando louca. Então você vive essa guerra. Você tá entendendo? E você sai e tem uma garantia, ó, eu tô indo e chegar lá vai acontecer tudo, vai dar tudo certo. Quando eu sair daqui de Itaperi, vocês sabem, hoje eu estou trabalhando dentro da escola de aqui. Você eu poderia falar o nome dela, acho que sim. Vai. É, eu estou trabalhando dentro da escola de aqui. Então já estava tudo manejado. Deus havia deixado tudo no jeitinho, olha, você vai morar aqui, tá tudo bonitinho e tal. Só que ainda, com esses cuidados, com esses zelos da parte do Senhor, eu ainda temi. Quando chegou a hora, os últimos 2 dias antes de ir, eu comecei a temer. Por ser temer, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser a minha realidade? A verdade é que a gente tem certa garantia. Só que essa garantia, ela não é, o que eu posso explicar? Ela é provisória. Não, não é uma garantia estendida. Não é. Porque quando Deus te chama para a missão, por que que ele não te dá essa garantia estendida? Porque senão você não aprende a confiar. Você não depende dele, você começa a depender da garantia. Você começa a depender da garantia. Ah, não, se eu tiver carro, eu vou. Se tiver casa, eu vou. Se tiver tudo do bom e do melhor, eu vou. Se o lugar for assim, eu vou. Se for desse jeito, eu vou. Não. Quando ele te chama para servir, para ir por todo mundo, tem que ser sem reserva, gente. Tem que ser sem reserva. Tem que. Às vezes o pau vai quebrar. É sério. Às vezes você vai se deparar com coisas que você não gosta. Ah, mas eu não queria estar nesse lugar, mas não queria isso, não queria assalto. Às vezes a gente não vai querer certas coisas e tá tudo bem não querer. Só que eu preciso ficar firme no propósito, por quê? Porque tem algo que é maior que a minha própria vontade. Aleluia. E é isso que tem que prevalecer. É a sua convicção na chamada. É você entender, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você suporta. Tudo você. Coisinhas têm que ser suportáveis. Gente que não suporta coisinhas, não vai pronto para se ensinar. Pessoal, tá só começo, tá só começo. O Essência Cast de hoje, eu nem tô lembrando se é programa 42, se é programa 43, depois a gente vê isso. Mas está só no começo, nós estamos falando hoje sobre missão, propósito, chamado, com a missionária Gabriela. Então, você que está conhecendo esse programa hoje pela primeira vez, já se inscreva no Essência Cast. Que é, Eduardo, o que é o Essência Cast? É o programa que une a inteligência junto com a fé. Qual a importância da inteligência e a fé juntas? O que faz quando isso acontece? O resultado é que traz sabedoria para que você tenha uma vida melhor e que você viva dentro do propósito que Deus te colocou e te chamou. Então hoje nós estamos falando sobre missões. A Gabi, eu vou começar a fazer perguntas para a Gabi agora, porque ela já fez viagens internacionais. Ela já fez viagem internacional e não foi uma só não, viu? Não foi só uma. Ela já saiu da nação brasileira, já teve que pegar avião, ir para o outro lado do mundo e só Deus e ela sabe o que ela encontrou lá, o que ela encontrou, como que foi a experiência. Então, ó, antes de eu continuar o programa, se inscreva aqui agora, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal da Essência Cast. Você pode deixar o seu comentário também conosco e deixar a sua curtida. Por quê? A plataforma vai entender que é importante esse programa e ela vai indicar para mais pessoas e mais pessoas vão conhecer a Essência Cat. Já passamos aí acho que 60 postagens, 40 programas ao vivo, 60 postagens feitas, ou seja, se você quiser, você consegue até maratonar o Essência Cast. Já trouxemos aqui delegado, já trouxemos aqui empreendedor, já trouxemos pastora, estava falando com a Gabi agora há pouco da pastora Raquel. Pastora Raquel, já está na hora da senhora voltar aqui, que ainda está com saudade. Pastora Raquel, pastora Cátis, mulheres muito abençoadas. Enfim, já trouxemos
psicanalista, e daí por diante, terapeuta, e cada pessoa que vem aqui é o nosso convidado especial, convidado especial. Vamos lá, vamos continuar. Aí, Gabi, você foi lá e você foi a primeira vez tanto missionário. Onde foi? É a primeira vez que eu fui para missionário foi 2022. 2000, você lembra? Eu nem lembro, faz tanto tempo, você lembra? Você quer? Não, eu lembro, mas eu lembro exatamente do ano. Mas eu lembro. Se não fazer 2022. Oh, meu Deus, tava a vontade do Senhor. Senegal e Mali, né? Senegal, lá na África do Sul. O sonho da maioria dos missionários é conhecer a África. Eu acredito que não fiz a Porto no Sul, não. Você foi parar na África. Foi. E aí? Nós fomos ali. Primeiro Senegal, primeiro Mali, como foi? Foi primeiro Senegal. Primeiro Senegal. Foi primeiro Senegal e depois foi o Mali. Na verdade, a principal ideia era ir só para o Senegal. O Senhor depois nos permitiu para o Mali durante essa viagem. Foi cerca de 40 dias. Cerca de 40 dias. Você passou lá. Isso. Não, pega. Ao longo, as duas. As duas juntas 40 dias. Não foi isso, foi a nossa primeira experiência. Eu acredito que eu tinha cerca de O fim de 5 anos de coragem a sair da sua nação. foi a gente mais 15 jovens. Foi eu e mais 15 jovens, inclusive. E foi levar Jesus para lá. Na verdade, nós fomos para a escola de missão. Lá, o pastor Paulo Gatero, inclusive, é uma bênção, um homem de Deus, um grande arauto. Ele tem obra no Mali, no Senegal, no Chad, no Níger. Eu não deveria nem estar falando desses lugares, vou ter chave. Mas, se vocês puderem colocar aí depois. Sim. Inclusive, ele tem a escola missionária lá, no Senegal. Então, nós fomos para abrirmos essa escola, para trabalhar em cima dessa escola missionária. Certo. Então, eu tava bem no comecinho a obra lá no Senegal. Como que é para você sair da sua nação e você chegou lá? Como que foi seu primeiro impacto que você Bom, eu fui na época de pandemia. A gente estava no período de Covid-19. Foi como um sonho. A princípio, foi como um sonho. Porque como eu havia tido uma ideia muito ilusória acerca da missão, e quando eu ouvi as promessas do Senhor falando assim, você vai atravessar o oceano, você vai subir e do avião, você vai subir no pássaro de ferro, né? O pessoal fala. Eu imaginava assim, meu Deus, impossível, né? esse algo distante? Pobre, família pobre, como que a gente vai conseguir fazer isso? Mas quando Deus promete, Ele cumpre, é Ele que dá o recurso. Então, eu vivi como quem sonhava. Eu lembro que eu estava dentro do avião, a gente foi fazer uma conexão na Etiópia. Chegando na Etiópia, eu estava com os olhos muito marejados, de tanto que eu estava ali emocionada, e eu tinha chorado, porque uma coisa é quando a gente escuta a promessa. Se a gente já se emociona ouvindo a promessa do Senhor, imagina quando a gente vive ali e vê que Ele é o Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Então, meu coração estava muito pequeno. Meu coração estava muito pequeno mesmo. Então, eu recebi esse impacto, esse primeiro impacto foi de regocijo no Senhor, de saber que Ele foi fiel para cumprir. O segundo impacto que eu tive foi o amor dos africanos com o Evangelho. Lá realmente é diferente, Gabi. O comportamento, o coração deles para com Deus é. É que assim, eu particularmente, no meu pouco conhecimento, de forma geral, tratando a África como um continente único aqui agora, eu categorizo os africanos de 3 formas. Como o africano, ele possui uma religiosidade voltada para a espiritualidade no que tange a área de candomblé, da umbanda, ele tende a ser muito intenso naquilo. Certo, ele é focado. Ele focado, porque ele aprende essa ideia desde a infância dele. Certo. Na verdade, desde o ventre, no Senegal, por exemplo, crianças são consagradas desde o ventre a espíritos. Certo. Protetores. Eles dizem espíritos protetores. Então, a mãe da gestante aqui já está consagrando a criança. Então, quando ela nasce, ela já nasce pertencendo ao espírito, Certo. que é o protetor da vida dela, e vai proteger a vida dela a vida inteira, assim, ao longo da vida dela toda. Então, ele cresce com essa mentalidade muito atrelada à espiritualidade. O africano, ele tem muito acesso à espiritualidade. Ele tem muito acesso na parte da religiosidade dele, e ele consegue acessar isso de uma forma muito intencional, muito profunda. Então, quando ele trabalha essa espiritualidade,
nessa parte dessa ideia do espírito protetor, dessa magia, ele conecta muito fácil, muito facilmente. Então era intenso. Quando ele também existe a parte muçulmana da África. Quando ele se torna muçulmano, ele também tende a ser muito intenso. Ele cara ali isso como uma das maiores filosofias da vida dele. Mas quando ele se torna um cristão e muito adulto, Ou seja, a intensidade é parte da vida dele. é parte. Mas quando ele se torna o seguidor de Cristo, gente, você é loucura. Um africano que segue verdadeiramente a Cristo, ele é muito intenso. Meu Deus do céu, eu lembro que no Senegal, foi no Senegal, meu Deus? Eu não lembro se foi no Senegal, acho que foi no Mali. Foi no Mali. O pessoal fala Mali, tem gente que fala Mali. Me perdoe aí. Eu não sei como que você vai. Eu normalmente falo Mali. Tem gente que fala Mali, tem gente que fala Mali. Eu lembro que um dos pastores, uma cruzada evangelista que nós estávamos fazendo, ele estava assim, muito preocupado. Porque ele tava muito preocupado porque ele falou que ele passou muito pouco tempo em oração naquele dia. Aí ele pastor perguntar pra ele, tá, mas você orou quanto tempo? Eu falo, poxa, hoje eu só consigo orar 4 horas. E pra ele era pouco de. Sabe? Pra ele era pouco, porque o normal é hora 6, é hora 8. Então há uma entrega. Gente, eu não tô falando de trabalho, eu tô falando, eu oro só uma. Não, a ideia não é essa. Mas é a intensidade, a intencionalidade que Jay Cody tá naquilo. Exatamente, sabe? Essa convicção. Quando é culto mesmo. Quando é pra dançar, é adoração, sabe? É uma coisa que vem de dentro, não é protocolo, não é protocolo. Ai, tô aqui na igreja porque, tem que estar. Não. Eles vão com muita intencionalidade aqui. Eles colocam muita fé, muito fervor. Isso foi uma coisa que me constrangeu africanas. Isso eu encontrei tanto no Senegal quanto no Mali. Ou Mali, enfim. Eu encontrei nos dois. E eu percebi que é uma coisa que aqui no Brasil não temos, na maioria das vezes. Exatamente. E eu tô falando de pessoas, é a realidade que eu vi. Não sei qual a realidade que as outras pessoas viram, mas a que eu vi eram pessoas que tinham uma refeição por dia e estavam lá, se entregando. Se alegravam do mesmo jeito. Não, muito mais às vezes que a gente. Exatamente. Uma refeição por dia e ele estava lá à noite. Adorando, entregando. É que a gente que, assim, acabou de passar por um velório, acabou de sepultar alguém, tá em período de luto, ele tá dançando. Porque a dança faz parte do culto, faz parte do dia a dia, faz parte da atmosfera espiritual. Então, o africano, às vezes, né, tô falando, quando eu tô falando africano aqui, eu tô falando com o Mali e do Senegal. Eles dançam até não tá tudo triste, tá tudo mal. Ele não tem. Não deixa aquilo abater. Não deixa. Não deixa. É assim, é uma adoração em tempo e fala de tempo. Há uma entrega. E eu sinto que isso é o que falta nos nossos dias aqui do Brasil. Não sei se a igreja tem se tornado muito cômoda, não sei o que se passa aqui conosco. Mas eles ali tendo muito menos do que a gente tem. E se alegando tanto com uma alegria que às vezes nos falta, sabe? É como se, para nós, é como se eu precisasse de Cristo e mais alguma coisa. Ah, entendi. E para eles só Cristo já é o suficiente. Já é tudo. Parece que a gente precisa, assim, de uma palavra de ânimo, a gente precisa, eu não sei, precisa de um tapa nas costas, alguma coisa, não sei o quê, a gente precisa de uma coisinha, sabe? É com tanto esforço que às vezes a gente deposita algo no altar e pra eles, olha isso, é realidade. Tá aqui, gente, eu tô falando aqui a grosso modo. E aí, e quando você chegou lá, você pensou o quê? Foi primeiro choque para você? Nossa, aqui é tudo diferente. E aí você pensou o quê? Eu vou me retrair e ficar observando quem conhecer? Ou quer saber de uma? Já tô na chuva, você não
comer todo mundo junto. Que a gente ia todo mundo junto. No sentido de comunhão, Isso, de comunidade. e cada azul ficava numa parte, assim, você não podia invadir espaço do outro, sabe? Você ia ficar indo na sua linha. Supondo, é um círculo assim, então você tem que ficar naquilo que tá na tua direção. Sim. Tá entendendo? E respeita. Exatamente, exatamente. E é bem interessante, porque traz a ideia de comunhão mesmo. Isso foi no Senegal. No Madi Prato é bem parecido, só que tem outro nome. Eu não tô lembrando o nome, mas uns pratos. Parece não teito já, mas eu tenho até a foto aqui. É a mesma coisa, a mesma ideia. Espiritualidade lá, como é que é? Mudou? Você chegou lá, você percebeu uma atmosfera espiritual diferente? Ah, melhor? Mais dificultosa? Batalha espiritual? No Senegal eu não senti tanto. Falando aqui que a ideia, o contexto religioso do Senegal, atualmente, hoje deve ter aumentado um pouco. Se na época tinha 97% muçulmano, hoje deve ter 98%. 98, 99%. A sociedade toda ali é muçulmana. No Senegal. Mas é laico o país. Então, o cristianismo ainda, Verdade. ainda tem liberdade. Ainda. A gente não sabe até quando. Já no Mali, não. Tanto é que eu não deveria nem estar aqui falando o nome do país, porque em alguns lugares já não falam mesmo. Tá? Inclusive, hoje na lista de perseguição aumentou. Na época, o Mari estava na 20ª lista da área de perseguição. Hoje ele também está aberto, tá, sei lá. E como que foi a hora de ir embora? A espiritualidade no Mali já é pesada. No Senegal não é tudo. Mas o Mali é tão curto que é pesado. Sexo. Por que foi pesado? Inclusive, quando a gente chegou, sentimos esse peso. Eles estavam em época de eleição. E eu senti um peso, assim, terrível. Tive uma experiência, uma batalha espiritual na madrugada. Tive uma experiência, eu acredito, um gala da pistola aqui. Mas no dia seguinte, a missionária falou assim pra mim: Você dormiu bem? Eu falei: Não, minha amada. Tive uma questão essa noite. Ela falou assim: porque aqui estávamos passando por um período de eleição e o presidente mandou sacrificar muitas crianças. Perdão, crianças não, albinos. Mandou sacrificar alguns para ele poder ganhar a eleição. Então, a gente está falando de uma atmosfera Espiritual. pesadíssima, né? Que toma todo o país como um todo, no geral. Então, é isso. É bem pesado o mapa. Como que foi pra você na hora de ir embora? De você viver muito, com muita intensidade aquilo ali, e você fala, agora eu tenho que ir embora. A ideia de ir embora, ela é natural, porque quando eu fui, eu sabia se iria voltar. Então, a realidade que eu obedeço, sabe? Tudo bem. Só que o ponto era que eu havia me apego muito ao culto. A maneira com que eles. Você já tinha se adaptado já ao culto. Exatamente. Isso foi um pouco que me levou muito. Não só ao culto, como também aos trabalhos. Poxa, aqui a gente vive dentro de igrejas. Lá não. Lá é evangelismo, lá é não sei o quê, por usar. Tudo fora, B20, pá, só queria ser. Qualquer hora era a hora de fazer culto ali. É diferente a realidade. Então, o que mais me machucou na hora de voltar foi saber que eu não viveria mais aquela realidade. Então, eu pensei assim, cara, olha o meu ponto. Eu fiquei assim, cara, agora eu vou ter que ficar sentada no banco da igreja. Sabe? Agora eu vou ter que chegar e ficar sentado no ar-condicionado, quietíssimo, Seguir o protocolo. seguir o protocolo. Enquanto aqui eu tô mó feliz, sabe? Mó feliz. Porque na missão você esquece, você tem conta pra pagar, você esquece que você tem luta, você esquece. Você só luta contra o diabo nessa vai dar. É umas coisas assim muito. Não, quebrei o pé lá, machuquei o pé, torci o pé. Eu lembro que no Senegal acabei torcendo o pé na igreja, no Mali eu queimei a perna. Uma na esquerda, outra na direita. Então eu fui marcada. Ela sai marcada dos dois lados. E do Paraguai também foi marcado também, a perna. Queimei a perna com sêmen, tipo essa UPA. Do Paraguai. Eu sempre faço isso, sempre acontece. Aí eu fiquei com muito receio de voltar e pensar assim, cara, eu vou ter que sentar no banco agora. Como que eu vou voltar à minha realidade? Então você tem um choque de entrar, É um choque cultural. choque de sair. Um choque cultural, a gente pode dizer que é um choque cultural. A gente enfrenta os missionários que estão lá loucos prazo no campo, que vão ficar um ano, né? A gente tem uns missionários, inclusive, lá na Antioquia, que eles
A missão geralmente, eu vou falar da escola, a missão geralmente ela não manda um missionário direto pro campo. Ele vai passar por um campo intermediário para se acostumar e ver se é isso mesmo que ele quer para a vida deles. Então essa pessoa, ela fica um ano no campo intermediário. Ela tem o choque cultural dela, que é o choque de entrada. Sim. Mas também há quem passa pelo choque na volta do próprio país. Nossa. Se acostumou tanto de ficar lá fora que volta. Então eu acredito que foi pouco tempo. Você leva em consideração. Mas em 40 dias eu tive esse choque. Porque eu não queria mais ver a realidade do Brasil. Voltei pro Brasil, a gente voltou chorando, cara assim, no avião, chorando aos prantos, assim. Ai, meu Deus, eu tô voltando. Que a vida continua, né? Aí a gente voltou e eu lembro que eu fiquei de descanso. Cheguei em Itapevi, cheguei em São Paulo, Brasil. Eu fiquei uma semana de descanso. Só que esse descanso foi tanto físico quanto mental. Porque eu não queria, eu tava evitando de encarar a realidade de Deus na igreja. Entendi. Eu não queria ir pra igreja porque eu sabia que se eu fosse, eu ia ficar sentada no lugar. Eu não queria voltar mais pra aquela realidade. Então eu lembro que fiquei uma semana chorando, pensando, meu Deus, e agora? E pensando e tá. Se repompinar, É, reprogramar exatamente. para poder conseguir. Exatamente. Isso leva dias, né? Leva dias, assim. Acho que eu demorei muito tempo, acho que eu demorei um mês, uns 40 dias, né, Certo. e aí voltando. Mudando de 2 países, né, para o outro. Aí Mali, Senegal, ou Senegal e Mali, aí você para o Paraguai. Pro Paraguai. E ela missão de Joaquim. O Paraguai, eu não considero tanto missão. Quando eu falo missão assim, a gente viveu uma missão a curto prazo no Senegal no Mali. Só que no Paraguai foi um período de estágio do curso que eu havia feito de preparo missionário na escola de Antioquia. Então a escola de Antioquia ela é muito séria nessa área, porque ela prepara o aluno ou vocacionado em várias escalas. Só te dando uma pausa, Eu tô fazendo uma propaganda da escola de Antioquia. Eu trabalho nesse. não, e é exatamente sobre isso que eu queria falar. Exatamente sobre isso que eu queria falar, porque a grande maioria das pessoas acreditam que para ser missionário não precisa se preparar. Deus me deu uma chamada, eu vou juntar as malas e vou na fé. E você tá batendo na tecla aqui sobre preparação, preparação. Eu nem tô percebendo que eu tô. Precisa de fato o missionário se preparar? Pastor, eu acredito que a gente sabe a história da igreja, né? Igreja primitiva, a gente tem os grandes heróis da fé, os homens que começaram a trabalhar na área evangelística da igreja. A gente tem Jonathan Edwards, John Wesley. A gente tem tantos homens que a gente pode citar aqui, sim, temos. E também temos multimissionários Sim. do passado, que são grandes heróis, são grandes desbravadores. A questão da preparação, eu acredito que ela, assim, eu vou definir isso de uma forma muito sucinta, não vou entrar profundamente. Ela diminui o sofrimento. Diminui. O missionário vai sofrer, ele vai. Ele pode estar na Austrália, ele pode estar no Jurassic Park, ele vai sofrer. Ele pode estar no melhor lugar do mundo, ele pode estar no país mais desenvolvido, no país com menos perseguição, ele vai sofrer. Primeiro, porque ele tá fora da realidade que ele viveu a vida inteira, gente. Ele tá fora do lugar que ele nasceu, ele tá fora de casa, ele tá fora da casa da mãe. Ele vai sofrer. A preparação, eu acredito que ela diminui o sofrimento do missionário. Porque uma coisa é quando eu sofro no campo, sem saber o que me espera. Outra coisa é quando eu já sei o que vai me esperar. Sim. Eu vou meio que. Você já vai Já vou lidar com isso aqui, eu já sei que eu vou lidar. Então, eu acredito que a preparação, ela tem muitos outros motivos para se preparar. Mas um deles, eu acredito que ela diminui muito o sofrimento no campo. A gente que se prepara já sofre, imagina quem não se prepara. Gabi, Gabriela, você tá querendo dizer que quem não se prepara não vai dar certo no campo? Deus me perdoe, Deus me guarde. Não tô falando isso. Mas é sofrer. Mas é importante se preparar. É importante. A pessoa que não se prepara, eu acredito que ela tá Deus no corredor, mas é um tiro no pé. Tem que ter registro, tem que ter educadores, tem que aprender mudo, tem que descer, tem que estudar mixologia, tem que estudar cultura, tem que criar raiz, tem que entender, tem que estudar. Ou seja, é bom você ter a chamada, mas entender que você precisa se preparar para viver a sua chamada. Eu vou falar por mim, é minha realidade. Eu sou tão cabeça dura. Gente, eu tô falando isso aqui porque eu me conheço.
Eu sou muito cabeça dura. Eu sou cabeça dura. E tendo me preparado pouco, não me preparei muito não, foi pouquíssimo. Já sofri. E imagina se eu não tivesse me preparado, eu teria morrido no mar do Senegal. No mar no Senegal eu fui mais crua, mas por quê? Tava com o pastor do lado. A gente foi em equipe, a gente foi em tudo. Por lá, Foi uma coisa bem assim, a gente vê que tava do lado de fora e tal. Já no Paraguai, foi eu e as meninas que estavam estudando comigo no CP. Então a gente, basicamente assim, voltando para a ideia da escola Antioquia, da escola ministerial Antioquia. Tô falando toda hora da escola, eles vão chegar tanto. Eles preparam o vocacionário por 3 estágios. O primeiro estágio é fase 1, que é a fase online, que é um curso que dura cerca de 5 meses. Fase 2, que é a fase que você vive dentro do Vale da Bênção, você mora lá, você vive em comunidade. Por quê? Que a lição precisa ver se você é no vocacionado mesmo, se é crente. Se você tem vida com Deus, se você fala palavrão, o que você é. Então, eles conhecem. Quem te conhece. Fase 3. Estágio. A fase 3 é tudo que você aprendeu na fase 1 e na fase 2, só que você vai colocar. Você não vai ter paz. Eu tô falando aqui pra quem, irmã, tem um livre-arbítrio, uma massa quer dizer, não é vida. Se quer da vida, tem que ser. Quem é servo não faz o que quer. Gente, eu vou ser cancelada. Tô nem isso a mim. Quem não é servo faz o que quer. Quem é servo não faz o que quer. Quem fala assim, Deus, eis-me aqui. Deus conta comigo. Deus me chama. Deus me envolve. Meu irmão, se prepara, porque o negócio vai ser muito grosso pro teu lado. Deus não vai te dar paz. Até você entender acerca do que Ele quer para a tua vida. E quando eu falo sobre ser servo, sobre servir, Deus vai dar o campo, Deus vai dar o país, Deus vai dar a condição, Deus vai dar o lugar que você tem que morar. Isso é o que? É ser servo. Já não é mais a gente que vive, é Deus, que eu estou frisando muito essa ideia da morte, né, da mortificação, para que Cristo viva. Então, eu acredito que quando é Deus, Ele vai trazer a paz do teu coração, apesar dessa inquietação, porque Ele vai estar te movendo, Ele vai estar infligindo teu espírito, Ele vai estar falando dentro do interior, trazendo essa chama. Tá entendendo? Trazendo essa verdade. Não, eu preciso fazer, eu preciso ir. Ele vai te dar sede, Ele vai te dar fogo. Não vai te deixar em paz. pessoal, nós estamos partindo para o final. Vocês perceberam que eu só falei de missões aqui da Bi. Eu não falei sobre as agendas dela, que ela ainda é pregadora. Oi. Eu não falei que ela ainda é levita. Não falei. A Gabi também não é envolvida só por lições transculturais. Aqui é você não se iluda. Entendi, Eduardo. Tu não considera algumas mal e uma não. Esses dias ela estava evangelizando um trabalho de evangelismo aqui na própria cidade. Aqui na própria cidade da PB. Ou seja, a Gabi não está reservada só a viagens internacionais. Ela também faz trabalho interno, né? Em Paris, na cidade. E eu queria agora, para a gente finalizar, eu queria, Gabi, que você deixasse uma palavra para a nossa audiência, para quem está ouvindo esse programa aqui e tem dito não ao chamado que Deus escolheu essa pessoa. E aí pode ser o chamado missionário, pode ser o chamado que levita, pode ser o chamado de pregador, pode ser o chamado de obreiro, mas essa pessoa, de alguma maneira, ela tem relutado com aquilo que Deus tem chamado ela para fazer. Queria que você deixasse, para a gente finalizar agora, uma palavra para essa pessoa. Antes da Gabi falar, eu queria agradecer aqui a participação da Tati. A Tati estava falando aqui, amor, que não tem som. Não sei se é o mesmo microfone, se é o da Gabi. Se for, daqui a pouco a gente liga. Mas depois a gente conserta. A participação da Tati, o Mundo Militar também passou por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Fala pra gente, Gabi. Queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa. Eu não sei se descreveu ou descreveu. Vamos lá. Qualquer coisa, só o som do celular, né? Para pessoa que tem dito não para a chamada. Gente, falar não para a chamada de Deus, eu tô falando aqui agora não é para novo convertido, acredita? Que eu tô falando aqui para quem já tem uma caminhada, né, com Deus, uma caminhada com o Senhor. Dizer não para a chamada de Deus é muito mais trabalhoso do que dizer sim.
Porque é como se nós estivéssemos lutando contra ele, né? Lutando contra a vontade dele. E me recordo que todas as vezes que eu quis fazer minha própria vontade e dizer não para que Deus queria para minha vida, eu não sei falar outra coisa. Eu só me lasquei, assim. Eu só me lasquei. E ele deixa, tá? Ele te dá corda, ele deixa você seguir a tua vontade. Mas, assim como Jonas, ele teve que entrar na boca de um grande peixe, é o que a palavra vai dizer, né? Ele teve que entrar na boca de um grande peixe para fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Será que Deus vai precisar nos colocar nessa situação para que nós façamos aquilo que ele quer que nós façamos? Para servir de consolo para a tua vida e tudo, e você não achar que a palavra de Deus é muito pesada, eu vou deixar para o teu coração. Ainda que você não entenda os caminhos de Deus para a tua vida, entenda algo. A vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas, irmã, eu não estou entendendo. Deus está fazendo um negócio, já por isso da minha vida, meu irmão, fica com essa palavra. Você não precisa entender. Às vezes ela não vai ser boa para você, às vezes ela não vai ser perfeita para você, mas ela vai ser para Deus. E Deus não é menino. Deus não coloca a gente em sofrimento em vão. Então vai confiando na vontade dele. Que é o quê? É boa, é perfeita, é agradável. Um dia você vai entender. Por enquanto você vai sofrendo um caladinho que um dia ele se responsabilizar pela tua vida, viu? Deus te abençoe. Esse foi o Essência Cast, episódio especial sobre missão, propósito e chamado. A Gabi vai voltar mais vezes, já pode preparar aqui que nós vamos trazer ela para falar sobre as agendas dela, a pregação. Gabi, onde te encontra? Na rede social. Ai, meu Deus. Qual é o Instagram da Gabi? Eu nem sei como tá meu Instagram. Eu acho que tá assim, Castelo A... Traço? Não. Deve estar Castelo A. Castelo A. Você procura lá, Castelo Ar, ou então você procura aqui no próprio YouTube, no final, o Instagram dela tá aqui no final, da descrição desse vídeo. E eu quero agradecer aqui a audiência de todos vocês. Vocês perceberam aqui que nós estamos com problemas técnicos, tudo, mas o importante, o foco é que a mensagem chegue até você. Se você deu uma chamada, se Deus tem te chamado, colocado algo no seu coração, obedeça, que vale a pena, que é melhor que você sofrer, tá bom? Agora nós vamos orar pela sua vida, orar para que tanto os que estão aqui assistindo, quanto os que vão assistir depois, a gente sabe, tem muita gente que assiste depois o programa e tudo mais, mas que você seja abençoado por esse programa. Se você ficou aqui até agora e não se inscreveu, a oportunidade está aberta. Se inscreva no canal da Essência Cast, deixe aqui o seu comentário. Fez sentido para você sobre falarmos sobre missões? Faz sentido para você entender que a Igreja de Cristo ela deve ser missionária? Que não é um opcional, é algo que Deus colocou como prática da igreja. O ID é para todos. Faz sentido? Deixe seu comentário aqui, a sua curtida, e que você possa estar aqui conosco em mais oportunidades. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós falamos de assuntos concernentes à sua palavra. A Gabi entregou, Senhor, aquilo que o coração dela ardeu para ela falar, para entregar para pessoas. E, Senhor, se porventura essa pessoa está parado na chamada dela, está parada, está estacionada, que ela receba o despertamento do seu Espírito Santo. Que ela possa entender que o silêncio dela pode estar colocando almas e vidas a se perder. Que ela possa entender que ela é uma mensageira, um mensageiro do seu rei. E a mensagem precisa ser entregada. E como disse João, nós precisamos diminuir, é verdade, irá crescer. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vive todo Deus abençoe. Que Deus. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Vou tomar uma de Jesus. E agora a gente precisa saber como finaliza.